O Banco Central divulgou nesta sexta-feira o resultado das contas externas brasileiras em março. O resultado veio, como se esperava, um pouquinho melhor do que nos meses anteriores, mas ainda deixa a desejar. Houve um déficit em contas correntes, que significa a balança comercial em importações, exportações e a área de serviços e rendas, sem considerar a conta de capitais. Houve um déficit em março de 6,2 bilhões de dólares, o que significa um resultado melhor do que o de fevereiro, foi 7,4 bilhões de dólares o déficit em fevereiro, e mostra também que em 12 meses houve um pequeno recuo do déficit em contas correntes, que está bastante elevado. O déficit ficou, em 12 meses fechados no mês de março, em 81,9 bilhões de dólares, contra 82,5 bilhões em fevereiro. Em relação ao PIB, o número de março é um pouquinho menor do que o de fevereiro, 3,64% do PIB. Este valor de 81 e pouco equivale a 3,64% do PIB. No mês passado, equivaleu a 3,69%. Vamos dar uma olhada num gráfico do déficit em transações correntes, o déficit em contas correntes em relação ao PIB nos últimos tempos, para ter uma ideia da situação das contas externas brasileiras ao longo de um período um pouco maior. Olha lá, nós vemos que de abril do ano passado para cá, a situação das contas externas deu uma piorada razoável. O déficit em transações correntes em abril do ano passado era ligeiramente acima de 3% do PIB, veio numa escalada bem forte até o final do ano passado e depois, já em 2014, começou a se estabilizar e agora teve uma pequena queda. Esta queda deve se acentuar nos próximos meses, é o período de embarque da produção brasileira, das exportações brasileiras de grãos, soja especialmente, e também é um período de pico nos embarques de outras commodities, tipo minério de ferro, e a tendência, então, é de uma melhora na balança comercial e, portanto, de uma melhora na conta em transações correntes. Falando em balança comercial, ela finalmente, depois de meses de déficit, o que não era tão comum nos últimos anos, finalmente, depois de meses de déficit, a balança comercial, exportações menos importações, deu, no mês de março, um pequenino saldo positivo de 112 milhões de dólares. A tendência é de um aumento desse saldo nos próximos meses. Por exemplo, já em abril, nas primeiras 3 semanas do mês, o saldo já é de quase 100 milhões de dólares, tendência, portanto, é de superar o resultado do mês de março, e nessa batida, porque é muito importante nas transações correntes brasileiras a área da balança comercial, nessa batida a tendência é essa, apontada pelos analistas, de uma redução gradativa no déficit em transações correntes em relação ao PIB. Uma surpresa bastante positiva do mês de março das contas externas foi o ingresso de capital estrangeiro. Os analistas estavam prevendo alguma coisa como 3 bilhões e entrou quase 5, 4,9 bilhões de dólares. Parte disso, boa parte disso, em aplicações e investimentos financeiros, especialmente renda fixa, mas parte também em participações e empresas, ainda que um pedaço disso
seja de os chamados empréstimos intercompanhias, que são investimentos, mas, na verdade, troca de chumbo entre matriz e filiais, matriz e subsidiárias no Brasil. Somando tudo, a história é a seguinte: o confortável é um déficit em transações correntes de 3% do PIB ou um pouquinho menos, a coisa está em 3,6%, tende a reduzir um tanto e, quem sabe, terminar o ano numa situação não de conforto, mas de menos pressão. Vamos acompanhar daqui para frente que a tendência é uma melhora relativa nas contas externas.